Isso aqui, infelizmente, é exatamente o que parece. É um corpo petrificado que foi encontrado. Tem uma criança, tem um cachorro, tem um jovem. Estamos aqui na estação central com os nossos bilhetes para Pompeia e na escada rolante. Bem baratinho, ticket 5,60 para 2 pessoas e em 40 minutos a gente está lá. E a gente vai tentar sentar do lado direito, né? Do lado esquerdo do trem. Não, do lado direito. Ou esquerda? Esquerdo. Bom, eu acho que é o direito, que a gente quer ver o Vesúvio. A gente tem que achar esse trem aqui, 21259-935, que a moça da informação escreveu pra gente. E aí ele não tá aqui na tela, a gente faz o quê? Tá lá a tela, lá, 935. Ah, aqui ó, valide seu cartão. Acabou de descobrir que é do lado esquerdo mesmo. Ou seja, que o Thiago tinha razão. Thiago tinha razão. De um lado é o mar, do outro lado é o Vesúvio. A gente pula pra lá e pra cá pra dar uma olhada nos dois. Tem banco ainda, ó. Tem banco lá atrás ainda vazio, ó. Aí a gente vai lá, a gente fica vendo o mar e o Vesúvio. Chegando aqui na estação de trem de Pompeia, na verdade você tem duas opções para chegar até as ruínas, né? Ou você vai andando, que demora meia hora, ou você também tem a opção de pegar uma shuttle que fica aqui na frente, que custa 3 euros por pessoa. E a gente vai fazer isso, porque realmente o sol tá muito forte, então vamos embora. Ar-condicionado, 3 euros só, ou meia hora de caminhada. Tô me sentindo um pouco enganado. Você tá se sentindo enganado, Thiago? É, o trajeto foi bem rápido. Não é possível que esse trajeto, a gente ficou 2 minutos dentro do carro, não é possível que ia demorar meia hora andando. Enfim, agora a gente tá tentando achar a entrada. 13 euros a entrada aqui em Pompeia, e o primeiro domingo de cada mês é de graça para todo mundo. Tem várias pessoas que estão oferecendo tour aqui na fila, né? Eles falam que é 120 euros por 2 horas para até 10 pessoas. Então eles vão tentando angariar a gente, juntar 10 pessoas, paga 12 cada um, se juntar 8 por aí adiante. Dá pra ver aqui que tem umas colunas aqui atrás, algumas ruínas, mas isso é só um pedacinho do que esse lugar incrível tem pra mostrar aí, pra contar de história pra gente. Afinal de contas não é só um sítio arqueológico, é um dos mais importantes aqui da Itália, é uma cidade inteira que estava soterrada. Estava soterrada, ela foi descoberta no século XVI, começada a escavar mesmo no século XVIII, até a gente ter esse lugar incrível para visitar. E olha, o responsável tá logo ali do outro lado, é o Monte Vesúvio, que entrou em erupção e aí exterminou a cidade de Pompeia e várias outras aqui na região. Isso, né? Foram 9 cidades na verdade, mas Pompeia é a maior delas, por isso que é a mais famosa. Essa aqui é uma das ruas principais de Pompeia e eles sabem disso pelas casas que tem aqui. Porque eles dizem que quando as ruas são principais, vocês têm mais lojas e casas. E para você identificar o que são casas e o que são lojas, você vê pelas entradas. Tem algumas entradas que são largas, que significam então que eram lojas, e outras entradas que são estreitas, que eram para casas. Então tem alguns lugares que tem até ruínas com buracos assim, né? Tipo um balcão com alguns buracos, que significa que era um bar. Então, pela formato de onde eles colocavam as comidas, assim, então é super legal. Tá vendo esse espaço aqui? Olha, era muito difícil saber o que era aqui,
exceto por um detalhe. Olha ali no fundo. Já dá pra imaginar, né? Isso é um forno, muito parecido com o que a gente ainda usa hoje em dia para fazer pizza, por exemplo. Então aqui descobriu-se que era uma padaria. E a rua, ela é feita desse jeito aqui, inclinada, que era para escorrer a água. Você percebe que tem as pedras e tem umas partes mais fundas, que eram para passar as rodas das carroças. A lava preservou tão bem Pompeia que aqui a gente consegue ver propagandas políticas. Dá para ler escrito Cornélio. Realmente você lê o que está escrito, é impressionante. Essa sala aqui era usada para a segurança da casa. Mais de 2000 anos depois, essa função não mudou. Como ela está logo na entrada, os equipamentos de segurança hoje em dia continuam ali. Essas cores aqui, assim, são todas originais. Eles usavam muito essas tonalidades de vermelho, ocre. Nessa sala aqui dá pra ver essas partes pretas aqui, são colunas pretas. Naquela época eles não tinham espelho, então eles usavam isso aqui como espelho. Porque nessas partes pretas eles passavam cera depois. E aí obviamente ficava muito brilhante e eles conseguiam se ver no reflexo aqui dessa parte preta. Tá vendo aqui, ó? Dá pra ter uma ideia desse reflexo. Aqui eles encontraram pelo menos 6 ou 7 esqueletos dentro desse quarto. Tem algumas partes de madeira aqui que foram reconstruídas, mas a única parte de madeira original aqui em Pompeia é aquela coluna ali, olha. Essas plaquinhas são originais, olha, com o nome da casa. Domus significa casa. E aí você olha aqui, todas elas têm mais ou menos a mesma distribuição. Aqui nessa área era um dos banhos públicos de Pompeia, e aí a nossa guia estava explicando que aqui era um vestiário, provavelmente tipo ou masculino ou feminino, que era separado, aqui era um outro, e ali atrás do banheiro. E aqui nessa área que eu tô nesse momento era onde era a piscina. Essa parte aqui atrás funcionava como uma sauna. A temperatura aqui chegava a quase 60 graus. Toda essa parte aqui ficava cheia de fumaça, e ali atrás tinha uma banheira fria para o pessoal se refrescar um pouquinho do calor. Aqui era a área onde era o banho refrigerado, que eles chamam, que era quem queria tomar banho frio, porque normalmente os banhos eles eram quentes, né? E olha que incrível esse lugar. Isso aqui, infelizmente, é exatamente o que parece. É um corpo petrificado que foi encontrado. E ali dá pra ver que é um cinto. Então, era uma escrava. E mais do que isso, essa posição que ela tá assim agachada, tampando o rosto, é porque a maioria das pessoas morreu pelo gás tóxico, não necessariamente pelo calor, pela lava, pela explosão, enfim. Eles acreditam que em 12 segundos as pessoas estavam mortas. Eles estimam que 13 mil pessoas moravam aqui em Pompeia na época da erupção, mas que desse total 10 mil conseguiram escapar, mas entre 3 e 4 mil foram mortas pelo Vesúvio. Ali é um cachorro que foi encontrado petrificado, e ele está nessa posição, né, os estudiosos acreditam, porque ele estava amarrado, porque você consegue ver uma corrente no pescoço dele. Esse é um corpo de um homem, provavelmente, agachado. Você percebe que as mãos estão na frente do rosto. Essa aqui ela é mais impressionante ainda, porque é um corpo de um bebê. Também perfeito, você consegue ver inclusive a expressão, dá muito reflexo, que o corpo está atrás de um vidro. Impressiona, né? Impressiona. É triste. Impressiona, vale a pena conhecer, vale a pena observar tudo isso para tentar entender um pouco mais a história. E a gente está num lugar aqui que é muito legal, que era um lugar chamado de Fórum. Era o coração de Pompeia, basicamente.
Esse local aqui, ele é chamado de Basílica, mas a princípio não tem nada a ver com o que a gente conhece hoje da igreja, né? As igrejas que se chamam basílicas também. Ele era o local onde as pessoas eram julgadas. Aí você vê a distribuição desse prédio e entende por que as igrejas hoje em dia chamam basílicas, porque ela lembra muito esse formato mesmo. Uma nave central, duas laterais e lá na frente o altar. Aqui a gente tem um exemplo da parte que não foi escavada. Era exatamente isso que tinha em tudo em Pompeia. Essa mistura de pedras, poeiras, rochas, sedimentos, enfim. Então aqui você vê que eles estão escavando ainda, mas assim, imagine tudo isso aqui em tudo que você está vendo. Era isso. Aqui a gente consegue ter uma ideia da altura que a cidade estava antes das escavações. Ainda tem muita coisa embaixo da terra para chegar nesse nível que é o que já foi desenterrado hoje. E olha, uma dica importante, viu? Se você não descer na estação Pompeia, descer na estação Pompeia Escave, você já dá pertinho de uma das entradas desse sítio arqueológico. Então você não precisa pegar aquele transfer que a gente pegou de 3 euros. Desce na Pompeia Escave, é só descer a rua, logo à esquerda já tem aí uma entrada para o sítio arqueológico. E agora a gente vai tacar para o Museu de Nápoles, que boa parte das relíquias, né, que foram encontradas em Pompeia estão no museu de lá, no Museu Arqueológico.